Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a minha experiência lendo a minha primeira graphic novel e também sobre autismo na literatura. Então, gente, a leitura de abril do desafio Representatividade, que é um desafio que eu já tinha conversado com vocês antes, que fala sobre trazer mais diversidade, trazer mais representatividade para a nossa TBR, que é organizado pelo Instagram Blog Parênteses. Eu vou deixar o link das meninas aqui embaixo. O livro de abril para esse desafio foi A Diferença Invisível. Nesse livro, a gente acompanha a história de uma jovem de 26, 27 anos que até então não tinha sido diagnosticada como autista, mas que apresentava diversos dos sintomas, diversas das características e que ao longo da vida dela, essas queixas, essas diferenças que ela tinha, eram simplesmente taxadas como se ela fosse esquisita ou como se ela fosse diferente de todo mundo, sendo que na verdade ela tinha autismo. E uma das discussões principais desse livro, que eu quero conversar aqui com vocês, é mais sobre o tema abordado do que sobre a história, porque a história, que nem eu falei, então a gente vai acompanhando essa menina essa jovem, né, que não tinha sido nunca tinha sido diagnosticada, e que a partir de um certo momento chega um ponto da vida dela que ela não aguenta mais e ela corre atrás, ela busca no Google ali um pouco sobre as características que ela tem e que as pessoas criticam muito. E ela percebe que ela pode sim ser considerada autista e vai atrás do diagnóstico correto, vai atrás dos seus direitos, porque, por exemplo, na França, essa história se passa na França, você tem toda uma política especial para trabalhadores que possuem autismo, e aí mostra essa dificuldade do empregador de aceitar que uma das funcionárias tem isso. Você tem os amigos, achei essa parte assim muito interessante quando ela descobre que ela tem, ela revelando para todo mundo e como que as pessoas reagiram, porque cair naquela coisa de generalização é muito fácil. Então tinha gente que olhava para ela e falava assim, não, isso é falta de Deus, ou não, se você fizer tal coisa, isso é porque você tomou vacina. Várias coisas que na verdade não tem nada a ver. E então essa história você vê as pessoas o tempo todo tentando colocar ela dentro de uma caixinha, porque é muito mais fácil você pegar essa personagem e colocá-la dentro de uma caixa que seja aceitável do que falar, não, tudo bem, você tem isso, beleza, não muda nada. Agora, pelo menos, você tem um diagnóstico, você vai poder, né, ter os grupos de apoio e tudo mais, e vamos em frente. Só que ela perde o namorado no caminho, ela percebe que as amizades dela não eram assim tão amizades e tal. E esses foram alguns dos levantamentos nesse quadrinho, porque ele é muito curtinho, gente. Eu li, eu acho que em 1 hora e meia. Ele é bem curtinho, então não vá ler essa história, esperando aprofundamento de muitas coisas, porque não tem. É um quadrinho muito bonito, mas que não vai aprofundar muito. E também o mais legal dele, eu acho que assim, ele não aprofunda na história dessa jovem, mas no começo e no final você tem uma introdução muito boa falando sobre o autismo e também no final alguns direcionamentos, algumas coisas, como se fossem assim, instruções para que essa discussão, para que esse livro seja discutido em sala de aula com as famílias que acabaram de ser diagnosticadas. Você tem alguns trechos também nessa introdução, eu acho que também no final, que fala sobre o quanto que o diagnóstico até hoje do autismo está muito voltado para o diagnóstico masculino. Não são feitos os números de análise e diagnóstico suficiente para mulheres, pelo menos é isso que apresentam na introdução do livro. Que por isso você tem toda uma biografia médica que trata do autismo em homens, mas você tem uma pouquíssima publicação especializada em autismo nas mulheres. Então, e isso, né, mais ou menos o que eles querem dizer é que por isso que aquela jovem viveu ali 27 anos da vida dela sem saber o que tinha, o que ela tinha, por que ela se comportava daquela maneira, porque as pessoas a viam daquele jeito. Então eu também achei muito legal essa discussão do gênero relacionado ao autismo, que eu nunca tinha parado para pensar.
E isso é o que eu mais gosto desses livros que são parte dessa lista do desafio Ler Representatividade, porque acaba que muitos deles trazem temas e trazem discussões e trazem abordagens que a gente normalmente não faz, que a gente vive, vai vivendo a vida. Você tem ali alguém que você conhece, alguém que você conhece que conhece alguém, e não é nada que você coloca, tipo, no seu dia a dia, sabe assim? Não é uma discussão, não é uma conversa, não é um tema. E eu gosto muito desses livros do Ler a Representatividade exatamente por conta disso. Ok, eu li rapidinho, já tem um tempo, mas eu ainda tô carregando essa história comigo. Eu comecei a olhar as pessoas ao meu redor de uma maneira mais empática, de uma maneira mais empática mesmo, acho que é a palavra. Porque ela fala assim que, né, durante a história e tal, você vai vendo, ela tem uma pessoa que ela conhece que ela sempre pede pão na mesma padaria todas as vezes e a moça da padaria faz sempre os mesmos movimentos. E aí ela descobre que a menina da padaria tem toque, e aí elas começam a conversar em relação a isso. Ela tem uma amiga na livraria que é a pessoa que ajuda ela e tal, e tanto que se você tem tipo livro sendo falado dentro do livro que você tá lendo, isso é muito legal, porque baseado numa história real. Essa menina que conhecia a jovem foi quem ajudou ela a publicar o livro e tudo mais, então isso também é bem legal na história. E essa coisa de você começar a enxergar os outros com mais empatia, você começar a abraçar aquilo que é diferente, exatamente isso, tipo, essa coisa a diferença invisível tá ali o tempo todo, porque se você passa, se você não tá prestando atenção, essa jovem, como todas outras, como muitas outras e outros, vão passar por você e tá tipo assim, ai, como é só... Porque também, o que eu achei também que cai nessa discussão é aquela coisa que a gente pode até puxar um pouco, eu sei que não tem nada a ver, só tô fazendo um comparativo aqui, vamos com calma. Mas, por exemplo, se você se machuca e fica um roxo, as pessoas vão falar, nossa, tá bem, o que aconteceu? E não sei o quê. Agora, se você falar para as pessoas que você tem, sei lá, depressão, você não consegue ver a depressão, você não consegue ver o autismo dependendo do grau. E aí as pessoas te tratam ali como se você não tivesse... Não tem nada. Você tá procurando diagnóstico pra quê, sabe? Você tá procurando diagnóstico do quê? Que é uma das coisas, eu acho, que o namorado dela fala na história. De tipo, você tá procurando pelo em ovo, sabe? Fica de boa aí. Então, eu também consegui fazer mais ou menos esse paralelo e que tá ligado ao título, que é a diferença invisível. Porque... No caso dela, não era aquele também... Ai, gente, é péssimo isso. Quando os médicos todos começam a falar pra ela que ela não baba, ou que ela consegue falar, então por isso ela não pode dizer que ela tem autismo. Isso é pesado. Isso é pesadíssimo. Isso é desvalidar o que a pessoa tá ali te falando, sabe? E aí cai nisso também de tipo... Nos estereótipos, porque é falta de informação. É o que eu tava falando antes. Como não é um assunto que você conversa todos os dias, você que é leigo e que pode ser também um pouquinho ignorante, você vai cair nessa dos estereótipos, você vai cair nessa do lugar comum que você sabe sobre a doença. Você vai falar da vacina, que tem a galera que fala da vacina. Então eu achei que essa história, esse quadrinho, ele vai trazer esses questionamentos e eu achei que ele não é tão profundo, que nem eu tava falando, ele não é denso, ele não adentra muita coisa, ele não, como eu posso dizer, desenvolve muito, porque eu acho até que esse livro ele tem um caráter muito didático e para que ele seja levado para jovens, eu acho que ele, assim, crianças de 12, é quase infanto-juvenil, mesmo contando a história de uma menina de 20 e poucos anos, a linguagem, os traços, é tudo muito infanto-juvenil, assim, é um livro que você pode levar para a sala de aula, fazer todo mundo ler e vamos conversar sobre isso aqui, vamos conversar sobre diversidade, vamos conversar sobre abraçar os amiguinhos. Então eu achei que é um livro muito para ser levado para a sala de aula, assim, de verdade. E também é mais um dos livros, né, como eu falei, que é um dos livros para abrir a sua cabeça, porque o que eu mais amo desse desafio é exatamente isso, o quanto que você sai das leituras
com uma cabeça mais aberta. O quanto que você sai dessas leituras com reflexões, com questionamentos e se perguntando, mas tipo, por que caralhos eu nunca li nada sobre isso, sabe assim? Porque do mesmo jeito que a gente leu aquele livro O Fora de Mim, que eu nunca tinha lido um livro com uma pessoa deficiente como personagem principal, de novo, eu nunca tinha lido um livro ou uma história, né, que foi uma HQ, com personagem autista. E por que isso? Né? Por que eu não tive acesso? Por que eu não corri atrás? Ou por que eu não tive acesso a esse tipo de literatura? Então, é isso, assim. Eu acho que, como todos os livros do desafio, eu acho lindo o projeto daquelas meninas, eu acho incrível a curadoria delas. Mas o que eu acho muito incrível é isso, assim, que são livros e são histórias que não vão te deixar, tipo assim, não são histórias que você lê, fecha e acabou. São sempre livros, são sempre coisas assim que vão te trazer um questionamento, que vão te trazer um ponto de interrogação, que vão fazer você parar para pensar na sua vida, seus privilégios, seu jeito de viver, é sempre desse jeito. E eu acho isso muito incrível e por isso que eu amo esse projeto. E eu recomendo fortemente Diferença Invisível para vocês que querem ler sobre autismo, para vocês professores que querem trazer esse tema, trazer essa discussão para a sala de aula. Assim, batata, vai funcionar direitinho, as crianças vão ler, jovens, né, crianças e adolescentes vão ler e vão conseguir entender a subjetividade que tá ali, o preconceito que tá ali, a superação disso que tá ali, é muito legal, então eu recomendo fortemente a Diferença Invisível e também que vocês sigam as meninas do blog Parênteses, o Instagram delas vai estar aqui embaixo, para vocês continuarem acompanhando esse projeto que é maravilhoso. Então é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo, na semana que vem, até lá!